casa começar a cheirar peixe sem nenhum motivo aparente, isso pode ser sinal de um incêndio elétrico. Fatos que podem salvar sua vida. Se alguém estiver tentando te asfixiar com um travesseiro, tente encontrar uma lacuna para respirar. Uma boa forma de tentar fazer isso é virar a cabeça de lado. Se um raio cair no seu carro, não saia dele. Deixe as mãos no seu colo e não toque em nenhum metal. Se um tornado parecer que tá parado, pode ser que ele esteja indo na sua direção. Reze. Se algum dia você acordar e sentir cheiro de gás, não acenda nenhuma luz, nem nada com fogo. Porque se o gás estiver vazando, isso pode gerar uma explosão e um incêndio. Nunca coma quantidades grandes de neve. Apesar de fofa, essa água pode ser bem suja e você pode pegar doenças mortais. Se a sua casa começar a cheirar peixe sem nenhum motivo aparente, isso pode ser sinal de um incêndio elétrico. Fatos que podem salvar sua vida. Se alguém estiver tentando te asfixiar com um travesseiro, tente encontrar uma lacuna para respirar. Uma boa forma de tentar fazer isso é virar a cabeça de lado. Se um raio cair no seu carro, não saia dele. Deixe as mãos no seu colo e não toque em nenhum metal. Se um tornado parecer que tá parado, pode ser que ele esteja indo na sua direção. Reze. Se algum dia você acordar e sentir cheiro de gás, não acenda nenhuma luz, nem nada com fogo. Porque se o gás estiver vazando, isso pode gerar uma explosão e um incêndio. Nunca coma quantidades grandes de neve. Apesar de fofa, essa água pode ser bem suja e você pode pegar doenças mortais. Se você vê dinheiro caindo do céu, corra desse lugar, porque pode ser um jeito de terroristas juntarem mais pessoas antes de um ataque. Se ladrões invadirem sua casa, desligue todas as luzes, porque você sabe andar na sua casa bem melhor que eles. Se as ondas na praia tiverem em formato quadrado, não entre na água. Isso acontece porque tem ondas vindo de dois lados diferentes e o risco de se afogar é enorme. E se algum dia você for sequestrado, deixe o máximo de DNA pelo caminho, soltando cabelo, impressão digital, assim vai ser mais fácil de te achar. Se você vê dinheiro caindo do céu, corra desse lugar, porque pode ser um jeito de terroristas juntarem mais pessoas antes de um ataque. Se ladrões invadirem sua casa, desligue todas as luzes, porque você sabe andar na sua casa bem melhor que eles. Se as ondas na praia tiverem em formato quadrado, não entre na água. Isso acontece porque tem ondas vindo de dois lados diferentes e o risco de se afogar é enorme. E se algum dia você for sequestrado, deixe o máximo de DNA pelo caminho, soltando cabelo, impressão digital, assim vai ser mais fácil de te achar. Se você estiver preso em areia movediça, simplesmente deite e você vai conseguir sair. É bem parecido com flutuar em água. Fatos que podem salvar a sua vida. Se você estiver com muito frio congelando na neve e de repente começar a sentir muito calor, não tire o seu casaco. Pode ser que você esteja quase morrendo e seu corpo esteja gastando as últimas energias para tentar te aquecer. Se um bicho venenoso te morder, não tente chupar o veneno para fora, porque pode danificar ainda mais o lugar machucado. Se você estiver sendo perseguido por um enxame de abelhas, não entre na água para tentar escapar, porque chances altas delas esperarem você sair pra continuar te atacando. Se alguém tiver parecendo bêbado sem ingerir álcool, peça pra que a pessoa sorria. E se o sorriso tiver torto, leve ela pro hospital, porque pode ser um derrame. Se você estiver no mar e ver ondas quadradas, não entre na água. Você pode ficar preso e se afogar. Feche um olho, o vídeo vai ficar 3D e você vai sentir o lápis ficando cada vez mais perto do seu olho e talvez até tenha um pouco de aflição. Fechar um dos olhos faz você perder a noção de profundidade e por isso o vídeo consegue te enganar. Se você viu, se inscreve. Fobias mais estranhas. Azeitofobia é o medo extremo de azeitonas e pode surgir depois de uma situação desconfortável com elas. Enquanto corofobia é o medo da dança e pode ser tanto de pessoas dançando quanto de ter que dançar. Nomofobia é o medo de ficar sem celular e essas pessoas podem ter ansiedade, falta de ar, tremores e agitação de ficar longe do aparelho. E eu acho que alguns de vocês têm essa fobia. Por fim, cacafobia é o medo de pessoas feias. E quem tem esse medo não pode ficar perto de qualquer pessoa que eles não achem bonita. Deve ser muito difícil passar a vida inteira sem olhar no espelho. Fobias mais estranhas. Azeitofobia é o medo extremo de azeitonas e pode surgir depois de uma situação desconfortável com elas. Enquanto corofobia é o medo da dança e pode ser tanto de pessoas dançando quanto de ter que dançar. Nomofobia é o medo de ficar sem celular e essas pessoas podem ter ansiedade, falta de ar, tremores e agitação de ficar longe do aparelho. E eu acho que alguns de vocês têm essa fobia. Por fim, cacafobia é o medo de pessoas feias. E quem tem esse medo não pode ficar perto de qualquer pessoa que eles não achem bonita. Deve ser muito difícil passar a vida inteira sem olhar no espelho. Fotos de lugares
lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondida em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1932, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. Fotos de lugares proibidos. Ninguém pode entrar nem fotografar a Área 51. Mas esse piloto conseguiu sobrevoar e tirar essa foto escondida em 2020. Câmeras sempre foram banidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas em 1932, um homem fingiu que quebrou o braço e escondeu uma câmera no gesso, tirando essa foto. 5 anos depois, uma mulher fez um buraco na sua bolsa e também conseguiu esconder uma câmera e tirou essa foto. E essas são as únicas do lugar. Desde 1971, várias pessoas poderosas se reúnem nesse parque da Califórnia. E apesar de câmeras serem proibidas, um fotógrafo conseguiu entrar nessa reunião e tirar essa foto. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse, eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse, eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Frases que só brasileiros entendem. Escuta pra você ver. Fiquei trancado pro lado de fora. Me inclua fora dessa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vi nem o cheiro. Fiquei meio assim. Tem, mas acabou. Não conheço, mas sei quem é. A porta dormiu aberta. Acabou de começar. Vai aqui e segue reto a vida toda. Tem muita pouca gente. Deixa só o sol esfriar. Vê o áudio que eu te mandei. Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo? Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo? Gatos invadindo transmissões ao vivo. O dono ao vivo na TV, mas ele queria fazer carinho na boca dele. Os gatos tendo uma guerra no fundo da entrevista. E esse gato conseguiu pular na repórter. Como? O cara dando uma entrevista super séria. Até que o gato é dono dessa casa. Nem o repórter conseguiu resistir ao bichinho. Esse apareceu só de cantinho. Que bonitinho. O melhor jeito de terminar uma live. E esse vídeo? Quando esse cara coloca a mão no pote, gelo começa a se formar. Mas isso na real não é gelo e nem tá gelado. Isso é acetato de sódio misturado com água quente, que é esse líquido que parece estável, mas que se for perturbado por qualquer estímulo vai começar a cristalizar e virar um sólido que parece gelo, mas que na real tá quente pra cacete. Gritos cortados na hora certa. Esse cara tava tentando descobrir como usar o massageador.
Ele tava treinando acrobacias e se divertindo muito, mas... uma interação completamente normal na rua. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. Por fim, ela colocou estalinhos no vaso pra zoar ele. Gritos cortados na hora certa. Esse cara tava tentando descobrir como usar o massageador. Ele tava treinando acrobacias e se divertindo muito, mas... uma interação completamente normal na rua. Excuse me, can you take this video of me? Oh, sure. Por fim, ela colocou estalinhos no vaso pra zoar ele.